E o dia vai terminar muito, muito bem nessa linda tarde de sábado, porque estamos juntinhos, mais uma vez conectados aqui na Vibe Mundial, através do Portal da Cura, esse programa que eu, Paty Kovacic, apresento todos os sábados à tarde com muita alegria e com muito orgulho. E até honrada de estar aqui nessa posição, permitindo que a gente se comunique, permitindo principalmente que haja tanta troca de vida, histórias de vida, trocas de experiências. O Portal da Cura nasceu com esse convite para a gente conversar todos os sábados de uma forma mais leve, né? De uma forma mais livre, né? Sem aquele medo de se expor, né, sem o medo do julgamento, para falar sobre as experiências de vida que através das práticas integrativas ou as terapias naturais a gente conseguiu alcançar a superação. Então a superação individual nossa, né, por vezes emocional, né, algum desafio que nós tínhamos, alguma decisão moral aí envolvendo outras pessoas e a gente pôde conduzir de uma forma boa, ou muitas vezes em desafios e doenças físicas. Então, especificamente aqui, a gente sempre fala dos pacientes com câncer, né? E a nossa visão que a gente aborda esse diagnóstico de adoecer do câncer ou a condição de cuidar de alguém com câncer é com a visão através do método Kovacic. Então, o método Kovacic, então esse que eu também carrego o nome, para quem ouve a primeira vez, é uma prática natural, é uma terapia natural destinada a pacientes com câncer, desenvolvida por Estevão Kovacic, esse cientista, radiestesista, autodidata, aqui no Brasil, há quase 70 anos atrás, encontrando seus primeiros resultados e transformando as primeiras vidas através desse método. O método ensina muito pra gente, porque, entre outras coisas, nós somos conduzidos através de uma medicina muito boa, né, uma medicina extremamente necessária, mas, ao mesmo tempo, é uma medicina que tem uma visão muito única, né? Muito baseada em evidências e comprovações científicas, e que só hoje, só agora, né? Mais recentemente que começa a olhar novamente para os nossos contatos, as nossas origens, a interferência que a natureza exerce em nós, abrindo esse novo caminho, nos permitindo, então, procurar novamente novos caminhos para se cuidar. O método Kovacic permite isso, que a gente entenda que é pela natureza que a gente adoece, por esse desequilíbrio, e também pela natureza que nós somos capazes de recuperar as ferramentas para superação e para possível cura física, sim, dessa doença. Tudo depende, é claro, gente, do tempo que você está vivendo, condições físicas e orgânicas para se recuperar, mas é possível. Estando vivo, o que a gente tem aqui é que, se sentir no coração, procurar um caminho para mudar essa história, um caminho que faça sentido e que te dê a oportunidade de encontrar essa cura e essa recuperação. Mas hoje, através dessa nossa experiência, através dessa vivência que o método Kovacic nos trouxe, que acabei de falar, que é o poder olhar de uma forma diferente para a vida, eu queria convidar vocês, ouvintes, para participarem deste programa. Normalmente eu convido profissionais, né, que trabalham com essas práticas, pesquisadores ou pacientes que vivenciaram alguma dessas técnicas, mas hoje eu queria ouvir a história de vocês. Adoro poder aprender com cada um dos convidados, adoro aprender com as perguntas quando vocês participam, mas hoje eu queria aprender e poder também dividir um pouquinho mais das histórias que vocês estão vivendo em casa. Então, como que estamos aí neste sábado, como estamos neste momento de vida, né, neste momento do ano, né, 2 anos de pandemia se foram, então, quais são as vivências que vocês tiveram dentro de casa, com sua família, seu cônjuge, no seu trabalho, que vocês enxergaram ali um grande momento de superação? Aquele momento que você olha satisfeito e feliz, mesmo não tendo saído do problema, mas percebendo que algo mudou em você, que você aprendeu algo de muito importante. E normalmente, às vezes, a gente vê que é algo tão simples quando a gente percebe que estava pairando próximos a nós, mas existe um tempo de vida, existe um tempo de maturação. Então, se você estiver acompanhando aqui, eu, Paty Kovacic, na Vibe Mundial, e quiser dividir um pouquinho da sua história de superação, liga aqui, conversa com a gente ao vivo, vamos dividir a sua história, conta um pouquinho da minha, e a gente vai aí envolvendo todos os nossos ouvintes que estão conectados neste sábado, aqui às 5h05 da tarde, na Vibe Mundial. Essa semana, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem, de certa forma, a trabalho,
mas eu fui para o norte, cheguei ali em Piauí, um estado muito lindo, e mando um beijo para todos que me acompanharam nessa semana aí, de muita conversa, de muito encontro, e um desses encontros me inspirou esse sábado aqui de telefones e microfones abertos para vocês, ouvintes, participarem comigo. Esse encontro foi numa cidade específica, desci em Teresina, passei por Parnaíba, cheguei em Barra Grande, uma vila ali, Barrinha especificamente, uma vila pequena de pescadores, e ali eu tive encontro com uma querida mulher, uma pessoa muito linda chamada Fran. Então, Fran, até se você estiver me ouvindo aí, conectada no Instagram, no Facebook, por favor, apareça, mulher, ligue pra cá, pois sua voz é linda demais. E ali ela comentou comigo num café da manhã que ela tinha ouvido alguns programas nossos aqui, e o como era importante e encorajava ela a seguir vivendo quando ela pode ouvir a história de outras pessoas. Então, ela enxerga, né, a experiência de vida e o que é dificuldade para outros como inspiração para ela. E a história pessoal dela, que ela pediu até para que eu pudesse contar aqui para vocês, foi muito linda, porque, e continua sendo, né, Fran? Ela nasceu em Piauí, mas veio para São Paulo, né, estudar, procurar algum trabalho, né, criar um amadurecimento profissional para poder voltar para a terra dela, né, levando a sua experiência que iria alcançar aqui como uma bagagem, e passou 12, 13 anos em São Paulo. A primeira coisa que me perguntei, né, e fiquei em dúvida, qual que é a experiência de São Paulo? Porque São Paulo é uma terra muito boa, é uma terra de oportunidades, mas é uma terra também que, se você não se preocupar ou não perceber no dia a dia, acaba te levando para um lugar às vezes distante da sua essência, distante do seu coração, distante da cortesia, da generosidade. Mas também São Paulo é o oposto disso. É um lugar onde, pelo encontro de muitas pessoas, gera a oportunidade justamente de você ser cortês, de você ser atencioso e amoroso. E ela disse que não foi fácil. Foi corrido esses 12, 13 anos, ela morava perto ali de São Miguel e tinha 2 empregos, mas que ela conseguiu aprender muita coisa com os paulistas que a receberam bem, e normalmente tem muita gente de muita terra ali misturada, então ela se sentiu em casa. Mas antes de ela pensar e planejar o seu retorno, ela foi convocada a voltar para sua terra quando o seu irmão caçula. Então, a Fran tinha um irmão na época de 32 para 33 anos, ele sofreu um acidente de moto. E nesse acidente de moto ele teve uma fratura na coluna. E a Fran sempre trabalhou cozinhando, né, cuidando de famílias, e ali ela voltou assim que soube do acidente de moto, porque o irmão ficou completamente dependente de equipamentos. E ali ela me conta que ele ficou dependente de equipamentos para respirar, mais para frente sonda para se alimentar, a forma também com que era feito, né, a limpeza dele era totalmente manual. Então ela não só voltou correndo para sua terra para poder cuidar dele, mas também ela não imaginou que todo esse suporte, com tanto aparelho, tanta tecnologia, ela precisaria aprender, e o quanto tempo ela ficaria com o irmão, que todo o carinho e dedicação que ela deu a cada hora, completa agora 4 anos de vida. Então são 4 anos que o irmão dela está nessa condição, e no susto de chegar ali para poder cuidar dele, ela conta que ela ficou surpresa. Primeiro, como que o nosso coração é grande e ele é capaz de fazer, né, a nossa mente e nossa cabeça expandir e aprender rapidamente para poder cuidar daqueles que a gente ama. Então, todos os cuidados ali de enfermagem e cuidados médicos foram apresentados pelas equipes que socorreram ele e trouxeram ele para casa. E a prefeitura, através do governo, criou toda uma estrutura dentro da casa dela. E além dela poder aprender a trabalhar com tudo isso, que era a forma mais eficaz de poder mostrar e demonstrar o amor pelo seu irmão, ela foi surpreendida, aliás, com a forma com que não só a sua vila, que é uma vila mais humilde, uma vila menor, mas de possibilidades, né, sociais, financeiras, mas as cidades ao redor todos iniciaram vaquinhas e doações desses mesmos equipamentos e outras estruturas para poder dar suporte para o seu irmão. E o que ela achou surpreendente, e ela agradecia muito a Deus, e foi o que ela ensinou, o que ela aprendeu, e foi o que ela me ensinou neste encontro dessa semana, foi como é incrível perceber que nós somos capazes, né, de gerar os movimentos, né, e suprir, né, se suprir dos aprendizados quando somos chamados a isso, mas também como Deus foi generoso com ela, porque ela não só pôde cuidar do irmão dela, mas ela pôde cuidar de outras pessoas que já passavam por outros tipos de dificuldade e não tiveram acesso a esses materiais. E aí ela começou a envolver
essas outras pessoas, nessas outras cidades, fazendo doações do que aquilo que era excedente a seu irmão. Então, o aparelho de respiração, ela pôde receber um a mais e doou esse aparelho de sonda, fraldas que ela ganhava, inúmeras fraldas, alimentação feita já. Então, ao pouco, cada dia ela se sentia muito prestigiada de estar na posição de poder ajudar outros. E lógico que tem momentos que a gente se questiona, né? Ela falou muito disso. Tinha momentos que ela ficava triste, pensava sobre ele, porque nessa condição toda, o corpo dele se transformando, né? Um rapaz de 2 metros, que era bem forte, em pouco tempo ali, pesando seus 40 e poucos quilos. Então, o corpo dele se transformando, a ausência da consciência ou presença, ela questionava muito isso. Mas ela nunca, ela diz, que questionou Deus com rebeldia sobre o porquê ela estava lá, ou porquê a família mudou tanto a condição para poder estar presente e cuidando dele. Pelo contrário, ela sempre agradeceu pela oportunidade dela exercer esse amor que ela não poderia ter exercido nos últimos anos e expandir ele ainda, levando a doação a outras pessoas. Então, quantas vezes, ouvintes, que nós passamos por uma situação no dia a dia que a vida nos convida a aprender o que é o amor, né? A aprender a demonstrar esse amor. E o pessoal fala, né, que a gente fala aqui muito de amor no Portal da Cura, toda semana eu falo de amor, mas é porque a gente sente o amor de muitas formas. Então, a gente tem muitas formas de trazer o amor aqui. Às vezes, como a Fran, dedicar o tempo de vida, então, deixar os seus projetos, que aparentemente eram importantes, né? Até aparecer algo que supere essa importância. Deixar o seu projeto pessoal, deixar a sua casa para poder ali iniciar uma nova caminhada. E, consequentemente, depois desses 4 anos, ela viu que a vida dela, de fato, é na terra dela, é com aquela cultura, com aquelas pessoas que hoje ela pode favorecer tanto. Então, quantas vezes a vida nos convidou para conhecer uma nova versão nossa e a gente, por medo, né, ou por apego, um certo egoísmo, né, nas posses que nós temos que são temporárias, a gente não se permitiu se conhecer, né, não se permitiu evoluir, que, afinal de contas, a nossa existência aqui na Terra é justamente essa, né? Muita gente olha para os nossos parceiros, ou muita gente olha até mesmo para o pai e para a mãe, que vai ser uma eterna fonte de aprendizado, né? Desde pequeno, enquanto estiverem vivos, essa é a referência do nosso pai e nossa mãe, essa fonte de aprendizado. Quando a gente vai parar de olhar com senso de julgo, né? Com senso de julgamento, e perceber que eles estão ali, todos que contra o nosso caminho estão ali, como pontes da nossa versão de hoje para uma versão melhor, né? E é sobre isso que eu quero que a gente reflita juntos nessa tarde, né? Quais oportunidades que hoje nós estamos vivendo, né? Ou escorregando, ou fugindo aí, né? Pelos cantinhos e estamos deixando de aproveitar para evoluir, deixando de aproveitar para aprender uma versão nossa, né? Uma versão melhor nossa. E então esse é o convite. Eu espero que alguém surja aí conosco e eu vou passar já o telefone aqui para vocês participarem aqui do programa. O telefone da Vibe aqui de São Paulo é 11, então é 31710221 e 3262-4490. Então é 31710221, 3262-4490. Pode ligar aqui, conversar com a gente ao vivo, enquanto eu espero vocês ligarem. Vou responder algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes e poder aproveitar essa tarde aqui de sábado. Queria aproveitar também e mandar aqui um beijinho aqui pro Luiz Marinho, que está online aqui no Instagram. Ele falou aqui, ó, celebrar a vida sempre, aprendizado a cada minuto. É isso aí, Luiz. Todo momento é um momento pra gente estar desperto, né? Atento a esses aprendizados. E todo dia que você abre o olhinho, né? E você tem mais uma chance, é dia de comemorar, é dia de celebrar. E eu sei que você super vive essa vibe, né, Luiz? Vamos curtir essa vibe aqui com o pessoal também no Portal da Cura. Eu sei que tem bastante coisa para dividir conosco, então apareça aí, Luiz. Seja pelo telefone, seja no Instagram. E os ouvintes também participem. Enquanto a gente aguarda aqui essa ligação, ou algum ouvinte corajoso, porque muitas mensagens eu recebo, né? Agora eu quero ouvir a voz de vocês. Eu vou responder algumas mensagenzinhas aqui do Instagram. Essas mensagens, elas estão
voltadas pro tema que eu falei para vocês, que é essa maior vivência que eu tenho, né, cuidando e estando com as pessoas, que através do método Kovačić, aproveito para deixar aqui os canais de contato para vocês poderem acessar essa história, conhecer a história de teoria e vida do Stefan Kovačić, acessar também os endereços dos pontos de atendimento, que é um trabalho voluntário ainda, dedicado aos pacientes com câncer, o site da Associação Estevão e Maria Kovačić, que é aemk.org.br. Então entrem lá, se certifiquem ali dos pontos mais próximos de vocês, escolha pelo local de atendimento humano, animal, o país, estado e cidade que vocês estão, e se conecte com esse terapeuta, né? Abra a oportunidade de poder criar, né, um ambiente e uma condição física de recuperação mais plena. Uma das perguntas que eu mais recebo aqui sobre o método e sobre o câncer através, né, do método, né, através desse olhar do método Kovačić, é se ele ajuda pessoas, se ele consegue ajudar pessoas que já estão com câncer num nível avançado, ou se o câncer é metastático. A ideia do método Kovačić, aproveito essa pergunta para responder, é que a origem da doença é uma só. E quem manda essa pergunta aqui, inclusive, é a Janaína de Brasília, que mandou essa pergunta. Então, Janaína, vai aqui sua resposta. E lembrando que eu estou sempre à disposição para ajudá-los. Já mandei as mensagens também pelo WhatsApp para você. A visão do método Kovačić é que existe uma única origem para a doença câncer. Então, pelo que Stefan Kovačić pôde comprovar na sua pesquisa, as respostas que ele chegou, quando um organismo vivo, e aqui a pessoa, o ser humano, permanece em rotina parado com relação ao solo de 2 a 3 anos num ambiente onde o solo tem essa contaminação no subsolo, através de uma água, então é uma água contaminada, especificamente com fezes, ela vibra nessa sintonia de doença. Então ela vibra subindo verticalmente essa vibração e chegando no contato da pessoa que ali está. Em 2 ou 3 anos depois dessa exposição, rotineiramente, então todos os dias exposto a essa radiação, seu organismo que vai se fragilizando, né, vai se tornando um ambiente onde perde as suas defesas, né, com relação à doença câncer, com relação à multiplicação dessas células do câncer, manifesta a doença câncer. Então, essa manifestação ela acontece através de um tumor, de uma lesão ou uma disfunção, e é a partir deste momento que a medicina consegue dar o diagnóstico da doença. Então, no momento, nesse período de desenvolvimento da doença, não consegue atribuir os sintomas que a pessoa vive a uma doença específica, mas a partir do surgimento do tumor, a gente consegue então receber o diagnóstico e um direcionamento para tratamento. Então, o que seria a metástase? Seria a partir de um primeiro surgimento, de uma primeira manifestação em um órgão. Existe um caminho a qual a célula do câncer ela vai evoluindo, ela vai seguindo no organismo da pessoa, atingindo outros tecidos ou outros órgãos. E essa doença, quando o paciente recebe, então, o diagnóstico de câncer e é sabido que ele já é metastático, então ele já não é a primeira manifestação do câncer no organismo da pessoa, é tido, ouvinte, como mais grave, é tido como mais avançado. Então, aquele receio que a gente já tem do prognóstico da doença aumenta um pouquinho mais quando você sabe dessas condições. Mas, mais uma vez, para o método Kovačić, a origem é a mesma e o tratamento é igual. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar essa pessoa deste ambiente ao qual ela está exposta à radiação. Então, deste ambiente ao qual possibilitou o organismo de iniciar a manifestação do câncer. Então, através do método Kovačić, a gente faz esse isolamento, a gente faz essa remoção da pessoa e então a gente impede a evolução da doença no organismo através do uso de uma pecinha que chama isolante. Então, esse isolante é utilizado nesses ambientes e permite que a pessoa, primeiro, interrompa a evolução da doença. E a partir daí, na ida aos pontos de atendimento, no atendimento, que é a etapa que a gente fala de aplicação, que é a energização deste paciente, a gente consegue mudar o padrão de vibração do organismo e consegue devolver ao organismo a força que ele tem com as suas ferramentas de recuperação. Então aí eu digo que a segunda parte da pergunta dela, como que funciona o método Kovačić para metástases e se a gente já viu alguma recuperação em pacientes com câncer de metástase, né? Câncer que é metastático, e sim. Então, a origem é uma única, e sim,
qualquer organismo que esteja com condições de recuperação orgânica, física, ele vai ter algum tipo de benefício. Qual que é o benefício? Somente vivendo para a gente saber. Desde um alívio de dor, uma aceitação da alimentação, até mesmo a diminuição desses tumores, o que facilita nos tratamentos médicos, até mesmo cirúrgicos, que são tratamentos cirúrgicos menos traumáticos, né? Até mesmo alguns casos onde a doença desaparece. Então, ela deixa de existir no organismo. Tudo isso aqui que eu falo, a gente tem registro desses pacientes, dos seus exames, tá bom? Porque a partir do primeiro momento que o paciente chega no nosso local de atendimento, ele fica 1 ano em acompanhamento. Durante esse 1 ano, a gente acompanha toda a evolução, toda a recuperação deste paciente. E, ao mesmo tempo, é a oportunidade que a gente tem de fazer essa educação do uso do isolante, a compreensão, a assimilação e a aplicação do tratamento e, principalmente, a documentação através de exames desses resultados. Então, logo do começo, a gente consegue ver, né, uma resposta clínica, que o paciente tem essa melhora do bem-estar no dia a dia e, a partir dos próximos meses, a gente consegue registrar através de exames clínicos com seus indicadores e marcadores tumorais e exames de imagem, que é o principal que a gente precisa ter para acompanhar, né? Não só a manifestação que está em evidência em tratamento naquele momento, mas também para conhecer a saúde como um todo deste paciente. Eu estou recebendo aqui um monte de mensagenzinha enquanto eu falo com vocês. Aqui o pessoal todo do Instagram falando que está aproveitando aqui, ouvindo. Danilo, obrigada, né, achando interessante essas respostas. Aqui o Soares, como é bom ouvir um pouquinho dessa terapia. Tem um outro paciente aqui, um outro ouvinte que escreveu, Danilo Soares, a Gé Costa Velha aqui também está curtindo aqui, ouvir um pouquinho mais sobre o método. Uma outra posição de um outro ouvinte, que esse aí é de Jundiaí e que já me escreve quase que toda semana, que é o Gildo. Então, Gildo, se estiver me ouvindo, um grande abraço a você. Ele é um ouvinte como outros queridos que adora também trazer os pitacos no sentido de dicas para a construção desse trabalho. Eu como um ser humano como você, estou em pleno desenvolvimento aqui, em transformação. E a cada dia mais eu aprendo a me comunicar com vocês, aprendo a olhar a vida de uma forma mais sutil, né? E ele pede aqui, meninos, para que a gente fale um pouco mais e calmamente sobre esses detalhes, porque leva-se, como ele disse, um tempo para você poder assimilar e interagir com essa teoria que é tão simples do Estevão, mas quando você consegue ouvir um pouquinho mais ela e fazer essa analogia ela com o nosso dia a dia, com o perfil da nossa vida, né? E a forma com que as cidades se desenvolvem, né? Nas suas construções, você consegue visualizar o porquê que a qualidade de vida cai tão rápido e o número da doença ela se multiplica também de uma forma muito mais rápida, né? Em muitos zeros. Eu vou responder a pergunta do Gildo, de Jundiaí, que pede para a gente falar um pouquinho mais sobre a teoria em si, né, e como que ela atua dentro do corpo, mas depois do nosso intervalo, porque já passou aqui voando esse primeiro intervalo. Eu estou conversando aqui numa paz, numa boa com vocês e curtindo esse sábado. Eu espero que vocês também. Então, para quem esteve conectado conosco aqui na Portal da Cura, comigo, Paty Kovacic, até agora 5h25 da tarde, eu convido vocês a resgatar aí, buscar um chazinho, buscar um café e voltar daqui a alguns minutinhos para a gente continuar esse papo aqui no Portal da Cura comigo. Beijinhos e até já! Opa! Hoje eu só quero que o dia termine muito, muito bem e vai terminar muito bem juntinhos com vocês, conectados mais uma vez aqui no Portal da Cura, através da Vibe Mundial. Então, seja muito bem-vindo de volta quem esteve comigo aí desde as 5 conectado e seja muito bem-vindo você que se conecte aqui, que está se conectando na rádio exatamente agora. Eu sou Paty Kovacic, eu sou essa comunicadora aqui dos sábados à tarde, das 5 às 6, ao vivo, sempre convidando você através do Portal da Cura para falar um pouquinho sobre histórias de vida, experiências de vida como paciente, como um ser humano comum, como somos, ou um profissional que fale através das práticas integrativas e terapias naturais, mas como um caminho de superação. Então, muitos já conhecem um pouco sobre isso e vão através do caminho do amor, né, que são escolhas de autocuidado no dia a dia, e tantos outros são convidados no susto, né, meus ouvintes? No susto, a gente sai correndo atrás de algum caminho que leve a gente num resultado igual a gente deseja.
E as práticas integrativas, terapias naturais, são esses caminhos normalmente mais harmoniosos, que começam a mostrar pra gente o porquê que a gente está vivendo o momento atual que a gente está vivendo, né? Esse momento seja uma crise, como eu falo, sempre emocional, ou seja uma questão física, e mostra um caminho mais sutil para nós nos recuperarmos, né? Dessa condição desse momento que você está vivendo. Mas o importante, que eu não falei na primeira parte do programa, é que eu penso aqui agora, e é importante a gente lembrar sempre, uma coisa que é olhar para a coisa mais natural, olhar para algo mais sutil, um caminho mais harmonioso, né, que não dê tanto susto e não dê tanto solavanco, como o próprio susto da notícia que você vive aí, é que você não deve isolar nenhuma das práticas. Você não deve, aqui, como eu falo muito sobre saúde física, e falo isso através da doença câncer, eu falo isso muito através do método Kovačić, que é um tratamento natural, você nunca pode isolar aquele primeiro ponto que normalmente te dá o apoio e o socorro quando você fica doente, que é a medicina, tá, gente? Então, eu sugiro caminhos mais sutis, caminhos mais harmoniosos, é porque a gente tem que ter consciência a todo momento da nossa vida, os motivos pelos quais nós vivemos o que estamos vivendo. Então a gente não tem que encontrar uma justificativa firme, ou os porquês, muito menos se culpar pelo momento que vocês estão vivendo, tá? Mas vocês precisam ter consciência do que aquele momento representa, para vocês se munirem de ferramentas e também de coragem de ir atrás do caminho para reverter aquela situação, se ela te causa dor ou até mesmo o sofrimento, que é o prolongamento disso. Então, sejam muito bem-vindos a esta conversa. Eu espero que vocês sempre estejam abertos a ouvir não só o meu programa aqui na rádio, mas para ouvir os anjinhos no dia a dia, que vão mostrar esses caminhos para vocês. Então, a gente liga a rádio, ouve a Paty conversar. À noite a gente pede, faz uma oração para Deus, aí a gente tem que se abrir para ouvir as respostas, né, minha turma, e fazer a nossa parte. Eu vou deixar o telefone da Vibe para você que está me ouvindo, se quiser participar e ligar aqui ao vivo e conversar conosco, contando um pouquinho desse momento que você está vivendo, ou de algum momento de superação que você viveu, que você identifica essa coragem, né? Tenho orgulho, como eu falei na primeira parte do programa, tenho orgulho de ver que essa transformação e essa vitória foi alcançada através de você, do seu único, singular e exclusivo esforço, do desejo de transformar isso e seguir aqui, vivendo na luta conosco, tá bom? Eu vou passar o telefone da Vibe, anota já o telefone, é 31710221, 3262-4490, 31710221 ou 3262-4490. Eu queria deixar também meu WhatsApp para vocês aí, como outros ouvintes que já me escreveram aqui, se conectarem comigo ao longo da semana e mandarem a sua pergunta, mandarem o seu posicionamento, tá bom? Eu falo de São Paulo, então é 11 95595 5465. Então é 95595 5465. Então não durmam com a dúvida, não durmam aí sozinhos com uma dor, tá? Tragam essa coragem, percam essa vergonha e se sintam-se livres para escrever. A ideia, na verdade, é que a gente procura esses caminhos e quanto antes a gente chegar num resultado positivo, melhor será a nossa vida, mas também se um dia a gente puder dividir a nossa história, quantas outras histórias a gente não vai tocar aqui o coração e ajudar a transformar. Na primeira parte do programa eu falei um pouquinho sobre as histórias que eu escutei essa semana, que, nossa, o quanto eu aprendo ouvindo vocês, por isso que abri o programa para vocês conversarem comigo, mas também eu sempre lembro que a minha maior vivência dentro dos cuidados, né, maior vivência dentro das práticas integrativas é através do método Kovačić. Então, rapidamente, para quem não ouviu a primeira parte do programa, o método Kovačić é esse tratamento natural feito através de captação de energia destinados a pacientes com câncer. Então, Stefan Kovačić era um cientista radiestesista autodidata que usou ferramentas e o conceito da radiestesia para poder identificar o que seria e é a origem da doença câncer. Então, é uma contaminação no veio de água do subsolo, a qual é emanando essa radiação, que é nociva ao organismo, que acima desse campo de radiação
permaneça, esse organismo, depois de 2 ou 3 anos, vai manifestar a doença câncer. Então, através dessa pesquisa, ele encontrou essa origem e, sabendo essa origem, que é essa exposição à radiação, ele pôde, então, com mais pesquisa e mais alguns anos de estudo, encontrar uma forma de reverter o quadro da doença do organismo. Então, mudar esse padrão de vibração do organismo e permitir o organismo que, por si só, se recupere da doença. Então, a gente tem no nosso dia a dia a capacidade orgânica de eliminar essas células malignas. Então, o quanto que a gente não agride nosso organismo todos os dias, né? Com alimentação, esforço exagerado físico, né? E o organismo todo dia de sono e uma boa alimentação, ele vai se recuperando, né? É uma analogia muito simples, mas não é para tirar a gravidade da doença, mas a mesma coisa, uma vez quando você tira a vibração da doença do organismo, você começa a oferecer essa energia positiva através do método Kovačić. Então, o que a gente chama de aplicação dessa energia do ambiente, que Estevão chamava de energia cósmica, uma energia a qual, quando estamos com uma vitalidade boa, com uma imunidade boa e com essa frequência do caminhar e ter acesso à natureza, a gente absorve naturalmente, o organismo reconhece essa energia, volta a funcionar, né, no seu metabolismo de uma forma diferente, ele acelera todo esse processo, né, começando com os processos anti-inflamatórios, entre outros, ele consegue fazer a recuperação por si só do organismo. Então, muita gente quando acompanha as histórias, né, e vê o tratamento acontecer, ou a gente falar, né, de uma forma otimista, esse nosso otimismo, que é comparado ao grande cenário do prognóstico que vemos na medicina tradicional, ele se vem só simplesmente por essa vivência, essas evidências, né, que a gente tem de recuperação das pessoas que nos acompanham. E por falar em evidências de recuperação, na primeira parte do programa eu encerrei respondendo aqui a pergunta de uma ouvinte e ficou um adendozinho para fazer para essa pergunta e aproveito para esticar ele, uma vez que eu estou vendo que a Janaína ainda está online aqui no Instagram. É o seguinte, ela perguntou sobre a metástase e recuperação de metástase. E ali, agora vocês me acompanhando no raciocínio viram que existe uma única origem para a doença câncer. E em cada organismo ela vai se manifestar de uma forma diferente. Uma vez que você tira essa origem da doença, o organismo, seja lá o tipo de manifestação que tiver, ele para dessa evolução e regride. E o que eu ia comentar sobre o Estevão Kovačić, Janaína e os ouvintes que nos acompanham, a evolução da pesquisa dele durou alguns anos. Então, durante alguns anos, ele foi atrás da origem e depois da origem, de identificar esse padrão vibratório, ele começou a encontrar formas de ajudar as pessoas para reverter, então, essa doença. Então, a primeira coisa que ele pensou, Janaína, é o seguinte: se estar no campo de radiação adoece, eu preciso tirar a pessoa desse campo de radiação. Lá, há 60 anos atrás, as casas, os sítios tinham um espaço físico maior, onde você poderia identificar esse veio da água, esse campo de radiação, e tirar a pessoa dali. Então, você mudava a cama de posição, mudava a poltrona de posição, e simplesmente por você tirar a pessoa desse campo de radiação, tirar a pessoa da origem da doença, deixava de alimentar, né, tirava esse padrão, né, vibratório, que deixava a pessoa mais fadigada, com mais dor, né, não aceitando qualquer cuidado, qualquer alimento, até mesmo remédio. Então, ele ia lá, Janaína, e tirava as pessoas desta posição. E anos depois, seguindo na pesquisa em cima desse padrão vibratório, em cima do padrão vibratório do câncer, ele encontrou esse instrumento que a gente chama de isolante, que é essa pecinha, que é uma liga metálica, que tem a capacidade de bloquear esse padrão vibratório que vem do chão. Então, o isolante é o grande segredo para as pessoas que estão vivendo a doença câncer, que receberam o diagnóstico ou estão na evolução dessa doença. Quando você usa ele corretamente, você impede a evolução. A partir daí, Janaína, e ouvintes, todo o tratamento energético, nosso ou outros, toda a alimentação e todos os cuidados dentro da medicina tradicional também, né, quimioterapia, entre outros tratamentos que acontecem, eles vão surtir efeitos positivos porque o paciente já vibra diferente, porque o organismo já recuperou a sua própria capacidade de recuperação. Então, é essa a dica que eu ia dar. Às vezes, Janaína, nessa espera para iniciar o tratamento, vale a pena você olhar para casa, se tem outros cômodos com pessoas saudáveis, um outro lugar, enquanto você não recebe o isolante, só mudar ele de cama, mudar ele de poltrona, né, e poder iniciar
pelo menos essa desaceleração da evolução da doença, tá bom? Aqui a Elisângela quer saber sobre os cursos, né, Elisângela? Eu vou falar um pouquinho como que funciona essa chegada dos novos voluntários, pelo menos no ponto de atendimento que eu atendo, que é no metrô Santa Cruz, mas antes eu vou atender um ouvinte. Tem alguém na linha? Deixa eu falar um oi, boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Boa tarde. Essa voz eu acho que eu já escutei, hein? É conhecida. Me diga, o rapaz que parou a limpeza do quarto para falar com você. Boa! Mas é isso aí, eu quero estar com vocês limpando o quarto, fazendo bolinho na cozinha. Dirigindo depois do plantão. Eu quero estar com vocês nessa pegada. Fala aqui pra gente o seu nome e de onde você está falando, por favor. Ivan Carlos, da cidade de Mauá, bairro Jardim Anchieta. Ei, Ivan, que beleza. O Ivan é outro ouvinte que hoje, Ivan, eu estou fazendo esse programa aberto para vocês, para agradecer a presença de vocês, o quanto que vocês me ajudam positivamente trazendo histórias. O Ivan também é um ouvinte que sempre escreve, traz sugestão de programa, ajuda a divulgar. E hoje, Ivan, como que você tá? O que você conta pra gente de bom aí, hein? Hoje eu estou aqui ouvindo o programa de vocês muito bem. Eu quero aproveitar e contar para você, para todos os ouvintes da Vibe Mundial, né, o nosso amigo aí da mesa de som, cujo não sei quem é, mas está aí na mesa de som, sobre uma história de vida, da minha vida pessoal, evidentemente. Tá. Em 1998, exatamente, 1998, eu fui detectado de uma doença chamada hepatite, que era a hepatite mais grave. E quando eu descobri essa enfermidade quando eu fui fazer uma doação de sangue para minha irmã. E aí disseram, Ivan, deu uma alteração do seu sangue, então passa num posto para ver o que é isso. E aí tudo bem, fui fazer essa doação lá no hospital do Ipiranga. Aí quando eu passei no posto. Aí foi confirmada a alteração, mandaram eu para ir para um COAS, um centro de unidade de saúde aqui de Mauá. E aí começou todo o tratamento, né? A moça falou, a primeira doutora disse que eu estava com hepatite, e era mais grave, aí perguntou, quer saber o que eu sabia dessa doença, quais eram as informações, como se contraía, como que eu contraí. Então eu contei um pouco da minha história, que não vai dar para contar tudo aqui, né, devido ao horário. E aí ela falou assim, olha, você está com hepatite C, a mais grave de todas, é a C, mas nós vamos nos tratar. E eu recebi a informação muito calmo, muito tranquilo, que até digo que quem estivesse comigo ia falar, não, você não é desse mundo, ou você não ouviu o que a doutora falou, né? Porque você está tão calmo, tão tranquilo. E aquele negócio, né? Foi uma coisa que eu contraí quando eu era criança. Eu, de pequenininho, tomei sangue. E foi num ano em que os médicos não faziam, como faz de 1990 para cá. Fazia toda análise do sangue para saber se estava bom, se não estava, se tinha alguma enfermidade. Eles não faziam isso na época em que eu nasci. Então eu tomei muito sangue de criança, sofri muito quando era criancinha. Enfim, tomei e acabei, através de tomar sangue, eu acabei contraindo a hepatite C. Mas, graças ao meu Jesus, eu fui para o tratamento, fiz o primeiro tratamento de 1 ano, não deu resultado, aí eu parti, ao longo do tempo, passou alguns anos, eu usei o novo tratamento, foi dado até pelo governo de saúde, né? O pessoal da saúde lançou novos medicamentos e eu pude tomar os novos medicamentos. E quando foi no dia 31 de maio do ano passado, saiu, né, o relatório do tratamento e que eu consegui a cura. E eu consegui ser curado. Isso para mim foi uma grande vitória, foi um grande passo, e eu só agradeço ao meu Jesus por essa grande cura que ele me deu. Porque só da gente saber, Patrícia, que muitos faleceram, não tiveram nem tempo de usufruir dessa nova medicação. Sim. E quantos que perderam a vida, né? E eu estou aqui para a honra e a glória do meu Jesus, estou aqui de pé, com saúde, e eu agradeço a Ele
todos os dias. Justamente. Já agradecia e agora agradeço muito mais. Você vê, né? Então, Você vê, Ivan, né? Como sim. que é importante a evolução da medicina, né? Quantas pessoas Exatamente. não tiveram essa oportunidade, né? Do adoecer, descobrir e se curar, né? E quantas pessoas, ainda hoje, como você né, contou sua história, descobre também... ou no susto, que eu brinquei ali na primeira parte do programa, agora no começo do programa, né? Às vezes a gente descobre alguma coisa, ou a gente é convidado pelo amor, ou a gente descobre no susto. Então, no susto, às vezes, quando a pessoa começa já a sentir os sintomas, né, da doença, começa a sofrer sobre ela. Você foi na condição do amor, né, Ivan? Você foi ali ajudar a sua irmã, como um dia pessoas te ajudaram com doações lá atrás, né? E aí, nisso, você teve a possibilidade de um caminho de tratamento. E aí eu falo sobre essa consciência, Ivan, justamente por isso, para trazer um pouco mais de paz. É claro que nem todo dia a gente vai estar 100%. Um dia a gente vai estar um pouco inseguro, questionando alguma coisa, mas tem que estar sempre em movimento e não perder a fé, como você fez, até alcançar a cura. Então, no primeiro momento você não teve, mas ano passado você recebeu essa boa notícia, né? Exatamente. Então, parabéns, na verdade, por não ter desistido, Ivan. E parabéns também por ter começado esse caminho todo no desejo de ajudar a sua irmã, né? Espero que ela esteja bem nessa altura agora, nesse momento de vida. Tá, ela tá bem também. Ai. Você usa a palavra-chave, né? Fé. E eu quero até aproveitar no seu programa, sei que já tá quase estourando aí. Isso que eu ia falar. 5h47. Preciso falar tchau pros meus convidadinhos. E eu só quero dizer para todos os ouvintes o seguinte, vocês que passam por uma enfermidade, né? Uma coisa tenha calma, né? Pode ser a pior enfermidade que tem. Não chora, não precisa sair batendo cabeça, feito pato maluco. Ai, meu Deus, eu tô assim. Não. Tenha fé, como disse a Patrícia. Fé, tenha calma. Porque nessas horas, Patrícia, a melhor coisa é fé e calma. Porque você vê bem, quando eu fui detectado dessa doença, que adianta eu sair bravo, com raiva, chateado, querer processar isso, aquilo, querer bater alguém? Não vai resolver nada. Já estava com a enfermidade, foi uma coisa que aconteceu de pequeno. Então, quando a doutora falou, vamos tratar, vamos embora, vamos tratar, e tô aqui curado, pela sua falta de fé, ou o oposto aí, que é o emocional, que é extremo de ansiedade, nervoso, você pode se precipitar e mudar a condição de toda a solução. Fantástico, fantástico. Ivan, obrigada. Mais uma vez, bom ouvir sua voz, bom ter você aqui na rádio, viu? Continue firme e forte, também ajudando todas as pessoas perto de você. Um abraço para você e um abraço para sua irmã, tá? Um beijo, querida. Até a próxima. Tchau. Tchau. Enquanto isso, aqui ouvindo o Ivan, a gente foi recebendo algumas mensagens, gostoso ouvir, né? O Ivan é uma pessoa muito querida mesmo, e como outros tantos ouvintes aqui, que nos ligam, e é gostoso a gente saber, né, que existem pessoas que vão nos apoiar, que vão nos acolher toda vez que a gente passar por um momento de perrengue, né? Então, é saber com quem a gente tem que contar sempre, né? Com quem a gente pode contar sempre. Voltando aqui para as perguntinhas aqui do Instagram, junto com a turminha aqui que já tinha mandado as mensagens dos ouvintes, o pessoal pergunta aqui sobre o voluntariado, né? No intervalo eu estava falando um pouquinho sobre uma querida nova voluntária que começou esse mês e estava sugerindo a gente sempre buscar as causas que tocam no seu coração, né? As causas que mexem com a gente. Às vezes a gente tem estrutura, né? Eu brinquei, a gente tem esqueleto de ir lá e cuidar. Então eu me sinto muito bem ouvindo as histórias, eu me sinto muito bem cuidando e recebendo as pessoas e suas famílias que vivem a doença câncer, mas muitas vezes a gente tem esse desejo de ajudar e pode colaborar de outras formas, não diretamente, e diretamente a gente atua em outros trabalhos. E se tem alguns trabalhos que a gente pode fazer, também apoio psicológico pelo telefone, para pessoas que estão sofrendo nesse momento, né? Tem o CVV e outros lugares que cuidam de pessoas vulneráveis, aí que estão em vulnerabilidade temporária de rua. E aqui a nossa pegada, o nosso coração aperta um pouquinho mais para ajudar o pessoal com câncer através do método Kovačić. Então, eu vi que está online aqui a Lisângela, que já tinha escrito perguntando sobre os cursos, né? Hoje eu atendo no ponto de atendimento que fica na Santa Cruz, que também é a sede do escritório da Associação Esteve Maria Kovačić. Sobre os cursos eu vou falar super breve, mas a dica que eu dou para vocês é que eles retornaram agora em 2020, 2022,
Tô com 21 na cabeça. Eles retornaram agora nesse ano de 2022 os cursos, tá bom? E aí, ali no site, eles têm atualizado os formatos desses cursos que continuam sendo online. Eles acontecem, eu acho que numa carga horária que não é tão extensa, mas para não ficar cansativo, acontece através de 3 dias, tal. Quando vocês entrarem lá, que eu também preciso conferir e me atualizar com relação a isso, tem 2 formatos que me perguntaram aqui. Um de atendimento voluntário, tá? Então é igual o formato que eu faço, igual que minha mãe, meu pai, né, e toda a minha família sempre fez. E tem um outro que é um ponto de atendimento, que agora não sei se tem um nome que é apoiador, parceiro, algo do gênero, que aí são locais que precisam de algum repasse financeiro para poder se sustentar. Dessa turminha não manjo, mas a associação vai ajudar vocês. Eu manjo aqui da turminha dos voluntários. Existe sim curso específico para vocês entenderem que vocês que desejam se voluntariar, antes de sair atendendo, antes de chegar no ponto de atendimento, antes de receber os primeiros pacientes e suas famílias, vocês têm esse curso onde falam um pouquinho sobre a teoria, especificamente, com mais detalhes, falam da origem da doença câncer, falam aqui até de uma pergunta que eu não vou conseguir responder, que é do pessoal lá de Jundiaí, como que a doença se desenvolve no organismo através dessa visão da radiestesia, tá bom? Como ela se manifesta, a partir do momento que se usa o isolante, os resultados que são esperados. Então, no curso, fala tudo isso que é esperado dentro desse primeiro mês e dentro desse 1 ano de tratamento com relação aos pacientes. O principal não é falar só sobre essa questão, né, do condicionamento físico e clínico do paciente. O principal, que é importante, que vai na contramão da educação do mundo, né, da medicina, da doença, é entender que a teoria, como funciona a teoria e a relação direta do uso do isolante. Que vocês que estão me ouvindo, se já viveram, se estão vivendo o tratamento do método Kovačić, entendam que o uso do isolante, principalmente você que quer ser voluntário, é a principal parte que precisa ser assimilada e vivida. Porque, independente do que a gente entregar para o paciente, então você que está vivendo câncer hoje, você que cuida de alguém com câncer hoje, tudo que você entregar para esse paciente que vive essa doença, que vive esse padrão de vibração, parcialmente vai ser aceito, parcialmente vai ser absorvido e aproveitado pelo organismo, né? Então, se a gente não tirar o paciente dessa vibração, se a gente não usar o isolante, tudo que a gente ofertar vai ser desperdiçado. Ou seja, a principal parte do tratamento é o paciente que faz em casa, tendo a compreensão do uso desse isolante e a aplicação dele no dia a dia. Então, vai usar na cama, observa o lugar que vai comer, que vai estudar, que vai trabalhar. Esses lugares fixos que vocês têm que observar. Essa permanência que você tem que ser cuidada. Então, você olha, a princípio, uma pessoa que recebe o diagnóstico da doença, e ainda mais aqueles que já estão bem debilitados fisicamente, não tem tempo a perder. Então, a adaptação dos isolantes tem que ser rápida. A utilização dele tem que ser firme, disciplinar, para conseguir cada momento, cada minuto, cada hora, cada dia de recuperação, o quanto é importante para você. Mas aí você que olha como voluntário e deseja, né, ser voluntário, deseja entender e começar a estudar, né, e vivenciar essa prática, você vai ver também que após esse 1 ano, o uso do isolante por esse paciente passa a ser a prevenção, que aí elimina aquela sombra da metástase, né, do novo surgimento da doença, e a partir daí você também entende que isso pode ser aplicado para a sua vida. Qualquer vivência, seja dentro do método Kovačić, meninos, ou fora, sem você ter a compreensão e a própria vivência e aplicação, vai ser difícil a gente replicar para outras pessoas. Primeiro, a gente tem que ver se a coisa funciona mesmo. E outra, a gente tem que levar com uma firmeza, com um comprometimento. Porque uma vez que a gente começa o tratamento dessa turma, é o ano inteiro juntos. Então, anota já o site, anota meu telefone, vamos seguir conectados, vamos seguir tirando essas dúvidas e conversando, porque é um caminho muito próspero, sim, e é um caminho que a gente precisa de pessoas de bem e de amor trabalhando conosco, tá bom? O site é aemk.org.br, Associação Estevão Maria Kovačić.org.br. Eu sou Patrícia Kovačić, como eu falei, atendo em São Paulo, no metrô Santa Cruz, junto com a minha mãe Celeste, meu pai Jotacírio, um grupo de voluntários lindos que deixam um beijo para vocês, meninas e meninos. Meu telefone é 11, é 955955465. Vou repetir para o pessoal aqui do Instagram, é 955955465.
E eu encerro o programa neste momento, com este convite para vocês virem trabalhar conosco, virem curtir, aprender e cuidar, seja aqui comigo ou seja em outra causa. Me inscrevam, vamos seguir conectados. Agradeço sempre a presença de vocês, agradeço a oportunidade de estar aqui na Vibe Mundial, me comunicando com vocês e, se Deus permitir, quem sabe, cuidando de vocês em breve também. Aguardo vocês para sábado que vem seguir esse papo do bem, esse papo do amor aqui no Portal da Cura, comigo, Paty Kovacic, na Vibe Mundial. Um beijo grande e até lá!